Olá! Você está aqui no canal da Estalo no YouTube e eu sei que você quer saber que erros são esses que todo RH pode acabar cometendo ao fazer um programa de desenvolvimento de liderança. E aqui eu quero falar sobre esses 6 erros, mas não para apontar, não ficar dizendo, mas sim antecipar isso para que quando você for organizar o seu programa de desenvolvimento de lideranças, você ficar atento para não cometê-los, certo? Então, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, assiste todo o vídeo aí, dá um like, compartilha com mais pessoas saberem disso e também a gente tem conteúdo toda terça e quinta-feira aqui no canal, tá bem? Bom, o primeiro erro é a falta de planejamento e organização. Sim, muitas vezes a gente quer fazer algo muito legal, tem muitas ideias, é cheio de iniciativas, de ações como RH, mas às vezes a gente falha em não planejar isso, Como que a gente organiza todo o escopo, toda a estrutura, quem são as pessoas, qual é o melhor período para fazer esse programa, o que precisa ser falado, quanto a gente vai investir nisso, Toda essa forma da gente planejar e organizar um PDL faz com que a gente também estruture melhor os argumentos que a gente vai dar para esse projeto, a forma como a gente vai vender ele, para a gente ter mais aprovação, das nossas iniciativas. A gente também não vai ter erros ao longo, do programa, então a gente tenta antecipar, mitigando esses riscos, a gente antecipa e consegue se organizar melhor e assim por diante, Nada melhor do que receber um feedback dos participantes, das lideranças que vão estar nesse programa, do quão os detalhes foram pensados, que todas as iniciativas foram bem construídas. Isso realmente não tem preço. Então, se dedicar nesse primeiro momento em realmente colocar todos os pontos de atenção e organizar isso, de uma forma bem legal. O segundo ponto tem a ver com essa organização, que é em relação a gente comunicar um programa de desenvolvimento de lideranças. Esse segundo erro é muito comum também. Nós aqui da Estalo, geralmente a gente incentiva os RHs que estão organizando esse momento a fazer um pré-encontro, uma reunião de kick-off, algo que dê um pontapé inicial numa jornada que essa liderança vai construir ao longo do tempo. Então, comunicar de por que aquelas pessoas estão ali, por que está sendo feito um programa de desenvolvimento, onde a gente quer chegar com isso, como que vai ser as agendas, a carga horária, quais os temas que vão ser tratados. Isso tudo faz com que as pessoas não só entendam e se coloquem a mais disposição e tenham mais abertura e interesse de estar nesse lugar, como também elas vão entender o que se espera delas ao final desse desenvolvimento. Porque não adianta nada a gente ter a melhor estrutura de trabalho, os melhores temas, tudo redondinho, certinho acontecendo, se as pessoas dos quais são os protagonistas desse desenvolvimento não estão fazendo o seu esforço, não estão fazendo a sua parte para que isso seja um resultado positivo no programa, tá? Então a gente precisa dar clareza aos participantes a partir de uma comunicação. E a comunicação, ela é sim essa parte verbal, de dispor todos os argumentos, de por que aquilo está acontecendo, mas tem outros recados por trás também que fazem com que as pessoas entendam que aquele momento é importante. Como, por exemplo, uma boa comunicação visual, um endomarketing. As empresas às vezes nos perguntam, vocês acham legal fazer uma camiseta, uma identidade visual para o programa? A gente sempre incentiva, porque isso é uma forma da gente comunicar do quanto a empresa está investindo naquele momento e o quanto de energia, de esforço e disposição os participantes têm que ter também em contrapartida, tá? Então é bem interessante. A gente tem vários clientes que mandam
colocam tickets, né, para fazer o coffee no meio, né, do programa, né? Porque agora a gente está fazendo muito online, né? Então manda na casa da pessoa, ou ela recebe um cartão com uma camiseta ou uma identidade, enfim, qualquer presente, um copo. A gente, como estalo, também muitas vezes contribui, né, com esses mimos que faz com que essa comunicação seja muito clara, tá? O terceiro erro é a gente não customizar. O que significa isso? É a gente pegar um programa de prateleira, né, ou um tema lá que é importante para falar para todo mundo, né, mas a gente não customizar a linguagem, quais atividades a gente pode fazer a partir, né, de qual participante a gente está falando. É uma liderança iniciante, média liderança, são multiplicadores, são líderes mais avançados, estratégicos, né? Então, todo tipo de linguagem e formato que a gente vai dar o conteúdo, ele precisa ser sim customizado. Pegar um padrão e espalhar para todo mundo não é legal, porque algumas pessoas sim podem se aproveitar daquele formato, mas as outras pessoas podem não agregar nenhum valor. Então a gente sempre fala da customização. Então muitas vezes a gente está fazendo programas paralelos dentro da empresa e vamos dizer que a gente está tratando de autoconhecimento, agilidade emocional, comunicação, né? Temas comportamentais que podem ser tratados, né? O mesmo tema para esses dois grupos, porém de jeitos diferentes. Então, a disposição de materiais, o formato que vão trazer as atividades, praticar, exercitar, né? Se eles vão ter um homework, né? Ou algo de algum material, né? Assíncrono, que a gente chama, né? Que é o material de apoio, livros, filmes, vídeos que a gente possa recomendar. Dependendo do público, a gente pode sim especificar, né? Então, tem que especificar. Então, cuidem na hora de fazer um briefing, né? A gente do RH, quando está conversando com quem vai conduzir esse programa, como que a gente pode trazer dados desses participantes, como que a gente pode detalhar melhor o contexto que esses participantes, essas lideranças têm no dia a dia deles. Isso faz com que quem está ministrando, facilitando o programa, tenha mais argumentos, né, mais formas de pensar bem customizado para aquele público, certo? Bom, o quinto erro é a gente falar... quarto erro é investir em parceiros. O que significa isso? Não investir, muitas vezes, em parceiros que têm especialidade naquele tema. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu posso dar aqui internamente, né? Vamos chamar alguém para falar aqui, né? Sim, às vezes é muito legal, é uma forma até de valorizar o colaborador interno, né? O multiplicador, mas muitas vezes a gente perde a mão de estar aproveitando aquele espaço no programa de desenvolvimento para trazer especialistas nos temas. E isso vai trazer profundidade e transformação. Então, invistam em parceiros que vocês conheçam o trabalho e que tragam uma outra batida, um outro olhar, né? Uma neutralidade que possa dar estalos aí nos participantes, porque, né, tem aquela história da gente não ser da organização, né, nós como consultoria. Então, às vezes a gente pega uns pontos que o próprio gestor fala, o RH fala, mas quando é alguém de fora, diferente falando e é especialista no tema, parece que traz mais peso. E traz mesmo, né? Então, realmente investir em parceiros. E às vezes a gente perde a mão em não procurar ou não conseguir investimento para trazer esses consultores, esses parceiros especialistas. Então, se dediquem a isso, né? Qual o tema que vocês podem dar esse peso legal para que as pessoas realmente se aprofundem em algum tema? Bom, eu falei de 4 itens, eu tenho minha colinha aqui, né? 1, 2, 3, 4. O quinto erro é a questão da gente não mensurar resultados. Então, bom, no início do programa a gente elencou, né, todos esses comportamentos que a gente quer trabalhar, tudo que a gente quer que as pessoas se envolvam, aprendam, né, tenham esses ciclos de aprendizagem, enfim. Ok, beleza. Como que a gente mensura que todo esse esforço valeu? Como que a gente sabe que foi efetivo o programa de desenvolvimento?
E o RH precisa ter essas métricas, porque no momento em que a gente sabe mensurar o que precisa ser feito e para onde a gente está indo, os resultados finais podem ser uma nova forma da gente recapitular depois com um novo programa, com um novo investimento. Teve um tema que pegou mais para esse grupo, vamos investir em mais um novo incentivo, uma palestra, ou a gente ajudar esse gestor a capilarizar esse conhecimento na organização. Como que a gente usa essas práticas integradas com outras práticas do RH para a gente incentivar esse gestor a não esquecer isso que ele está aprendendo neste momento. Então a gente precisa mensurar resultado. O que significa sucesso no programa de desenvolvimento de liderança de vocês? Qual é o resultado final? O que tu quer colher de tudo isso que tu está organizando? Isso precisa estar claro para o RH, para quem está investindo nesse programa e para os participantes, certo? E o sexto e último erro é a gente não dar continuidade no desenvolvimento das lideranças. Muitas vezes se cria um esforço para a gente ter aprovado aquele programa, né? Conseguir finalmente, né? Beleza, vamos fazer acontecer aqui. E aí termina lá os 6 meses, 1 ano desse programa, e aí passa o outro ano e não se fez mais nada. E aqui na Instalo a gente sempre fala, dentro da formação de educação corporativa, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, que quanto mais a gente investe em carga horária, em estímulos, né, a quantidade de estímulos, maior vai ser a transformação que a gente vai causar. A gente precisa criar espaços onde as pessoas entendam o conteúdo, entendam como elas aplicam isso, aplicar, praticar aquele aprendizado e como mensurar que foi efetivo ou não, e isso gera-se um ciclo de desenvolvimento. Então, se eu não estipular novamente a minha liderança, daqui a um tempo os velhos hábitos, os velhos comportamentos podem retornar, porque não teve tempo para realmente assegurar que o comportamento novo foi substituído, né? Foi feito e está sendo efetivo no dia a dia, na prática da liderança, certo? Então a gente precisa organizar formas de dar continuidade aos temas que foram tratados e o desenvolvimento das lideranças e pessoas acontecer diariamente, eu ia dizer, né? Mas de tempos em tempos esses ciclos devem acontecer. E aí, com certeza, vai ter ganhos extraordinários, certo? Então, é isso aí, curte aí se tu gostou, comenta, né, se tu tem alguma dúvida ou se tu já cometeu na tua prática aí de RH esses erros, né, o que tu aprendeu com eles. Isso tudo é importante para você não repeti-los ou evitá-los, né, já que tu tá sabendo aí esses erros que podem acontecer, certo? Um beijo!